Shalom, meus amados. Eu vou meditar com vocês uns poucos minutos agora acerca do dia de amanhã, 14 de Nissan, dia do Purim, o dia de grande vitória. Tudo começou em Êxodo 17, versos 14 e 16, mas o trecho começa no 8, quando o povo estava caminhando no deserto, tinham acabado de sair do Egito, e eles tiveram que pelejar contra Amaleque. Essa peleja foi algo assim que Deus considerou muito grave. Nos versos 14 e 16 nós vamos ver o desenrolar dessa peleja. Então ali Moisés teve que subir ao monte. Enquanto Moisés ficava com a mão erguida, o povo vencia. Então Moisés ficou ali o dia todo, até o pôr do sol, de mãos erguidas. Subiu junto com ele Hur e Arão, e eles ajudaram a segurar as mãos de Moisés erguidas, porque quando a mão de Moisés abaixava, o povo lá embaixo perdia a guerra. E lá embaixo, pelejando contra os amalequitas, estava Josué. E aí são 4 figuras: Moisés, o intercessor, Arão e Hur, aqueles que também, Moisés era o profeta intercessor, Arão e Hur, os intercessores, e Josué, aquele que batalha. E no verso 14, Deus diz assim: o Senhor diz a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E no 16 disse assim: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós sabemos que os amalequitas foram eliminados da face da terra. Esse povo deixou de existir, né? Mas o que permanece até os dias de hoje é o espírito de Amaleque. Esse espírito, ele ataca o povo de Deus. Ele atacou os judeus e ataca até hoje. E nos ataca também, porque, segundo Paulo, que está em Romanos 11:17, diz que nós somos enxertados na figueira, na oliveira verdadeira. E agora participamos da seiva que vem da oliveira verdadeira, da oliveira cultivada. Então somos um Israel espiritual, enxertados na videira. E recebemos a seiva que vem da raiz, e a raiz é Cristo. Então somos um Israel espiritual. Então tudo que pode acontecer espiritualmente com o povo de Deus, estamos contidos. E aqui Deus declara aqui um decreto que vai fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. E os amalequitas são aqueles que se levantam para eliminar, para fazer guerra, para atrapalhar, não deixar crescer, extinguir, eliminar, atrapalhar, fofocas por detrás. Então é aquele espírito maligno que se levanta, e é algo assim, normalmente não tem fim.
são causas difíceis, né? E aqui nós vemos as 4 figuras que nós temos que ser num dia como o de amanhã. Nós temos que ser um profeta, tipo Moisés, aquele que intercedia. E no caso nós vamos ou interceder pela nossa causa, ou interceder pela causa de outros. Arão e Ur, o intercessor. As nossas intercessões, a nossa oração, tende a haver oração amanhã. E peleja, guerra, arregaçar as mangas mesmo para guerrear. Então não é só orar, é guerrear também. Josué, que estava embaixo no monte. Enquanto os 3 estavam em cima no monte, Josué estava lá embaixo, guerreando contra os amalequitas. E venceram a guerra. Quando nós vamos para Esther, que é o caso do dia de amanhã, Esther, quando se viu naquela situação impossível, né, de ser solucionada, são as nossas causas difíceis, causas impossíveis, aquilo que a gente precisa de uma intervenção divina, direta. Esther, ela invocou aqui esse decreto da parte de Deus acerca do povo dele. Esther é um livro cheio de códigos, né? Não tem o nome de Deus escrito aqui aqui onde a gente lê nas palavras, mas no hebraico os estudiosos acharam a palavra de Deus, Jeová, né? Em vários textos, de trás para frente, de frente para trás. É muito interessante esse estudo do livro de Esther, os códigos que contém. Tem o nome de Yeshua também, aqui no livro de Esther. É tremendo os códigos que tem aqui nesse livro. E a coisa mais interessante aqui no capítulo 10, quando Esther já havia tido da parte do rei um decreto real para que os judeus pudessem se defender, porque eles iam morrer sem o direito de defesa. Que esse era o decreto de Amã, né? Amã queria exterminar os judeus das terras de Susã, de todo o reinado que estava debaixo do rei Xerxes. E aqui no capítulo 9 de Esther, no verso 13, quando Esther pede ao rei mais alguma coisa, porque no 12, o rei pergunta a Esther: qual é a tua petição? Porque Esther, aqui no verso 12, pede ao rei que os 10 filhos mortos de Amã sejam enforcados, sejam postos em forcas, para que toda a cidade visse. E aí o rei pergunta para ela: qual a tua petição? O que se te dará? O que você deseja ainda? E se cumprirá. E aí ela pede: se parecer bem ao rei, conceda-me os judeus que se achem em Susã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e pendurem em forca
os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Aqui, esse verso 13 foi escrito no original como se fosse um acróstico. Ele está escrito não como a gente costuma ver na linha, mas de cima para baixo, deixando uma lacuna do lado do pedido da Esther, deixando uma lacuna em branco. E aí os estudiosos souberam, estudando, que essa lacuna em branco ela foi a propósito deixada para que ali fosse escrito qualquer decreto. Então, esse segundo pedido de Esther, quando ela pede que sejam enforcados, ela invoca aqui o que está lá em Êxodo 17, que nós acabamos de ler. É aquele decreto que Deus exterminará Amaleque, os amalequitas da face da terra. Porque o Amã era descendente de Amaleque, ele era um agagita. E Esther aqui está decretando que os seus inimigos morram da mesma maneira com que planejaram contra nós. Então, é um direito nosso aqui que nós podemos fazer decretos contra os nossos inimigos, e aquilo que está planejado contra nós seja a forma da morte dele, do extermínio deles. Então, meus queridos, todos os anos nós vamos à presença do Senhor, lembrando disso. E esta semana é um portal aberto. Com Cristo Jesus, nós não precisamos mais de épocas, porque todas as coisas foram abertas, o céu foi rasgado, e todas as coisas que tinham hora certa, hora marcada, dia certo para acontecer, Cristo abriu isso para nós. Qualquer dia do ano pode ser um jubileu para nós, não somente em jubileus, mas em tempos como este, por exemplo, 14, 15 de Nissan, que é amanhã e depois da manhã, são portais abertos. São momentos certos para determinadas coisas. E amanhã é um dia de nós nos posicionarmos como se posicionou tanto Moisés, que venceu os amalequitas, como Esther. Esther convocou um jejum de 3 dias para o povo. Esther deu um banquete, 2 banquetes. O banquete representa a oferta. Esther, como rainha e como judia, que ninguém nem sabia que ela era judia, Esther ofereceu 2 banquetes, e por trás desse banquete existe o símbolo da oferta. Esther convocou jejum e oração. Esther se apresentou diante do rei com iminência até de morrer.
Mas Esther sabia que Deus era com eles. Meus queridos, amanhã é dia de jejum e oração. Amanhã é dia de peleja. Amanhã é dia de decreto. Em Isaías 54:17 é um decreto. Um decreto para este tempo. Para qualquer tempo. Mas só para que você saiba o que é um decreto. Está escrito: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tu a condenarás. Então cabe a nós fazermos o decreto e a condenação dos nossos inimigos. E aqui eu estou falando de inimigos espirituais. Aqueles que se levantam contra nós para impedir aquilo que seria um fluxo natural, um rio de correntes cristalinas. Eu estou falando de algo que deveria estar acontecendo na sua vida, na minha vida, e não está. Então eu e você enxergamos aqui inimigos que batalham, que lutam para que não prosperemos, que lutam, que batalham para que a gente morra espiritualmente, para que as coisas não deem certo, a gente fique patinando, que a gente se canse de uma luta que não tem fim. Então hoje é dia de parar, refletir, para que amanhã você possa fazer os seus decretos contra os seus inimigos. O que é que está te perturbando? Que decreto você vai levantar contra seus inimigos? Quais amalequitas estão correndo atrás da sua vida e te impedindo de prosperar? Porque a prosperidade, ela não é financeira. É inclusive financeira. Mas a prosperidade é paz, é tranquilidade, é ver a vida fluindo normalmente, é a bênção de Deus fluindo normalmente. É aquilo que tira teu sono, tira teu descanso, é aquilo que te faz pensar, que toma os teus pensamentos na maior parte do dia, é a preocupação, é a insegurança, é o medo. Esses são os amalequitas que vencem, que se levantam contra nós. E também prosperidade financeira. E também porque problemas nessa área tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade. E isso não faz parte da vida dos filhos de Deus. Então é tempo de se levantar, de jejuar, de orar e batalhar e decretar. Aí entra o Josué, que ficou lá embaixo do monte guerreando. Então amanhã cada um tomará as 4 figuras, porque na carta de Pedro ele diz que somos sacerdotes. Hoje somos sacerdotes, não precisamos de intercessores. Somos intercessores porque Cristo abriu esse caminho para nós. E essa vitória é certa porque existe o decreto. Existe o decreto da parte de Deus que está em Êxodo 17. Deus falou, Deus disse que faria guerra a Amaleque de geração em geração. O que Esther fez foi apenas
tomar posse desse decreto e fazer tudo o que ela fez para poder obter a vitória de uma causa impossível. Então não existe impossíveis para Deus, não existe. Os impossíveis, num dia como esse, amanhã, nós vencemos, mas entre com fé. Depois de leia essas passagens que eu citei, mencionei, Êxodo 17, Isaías 54 e Romanos 11, e a carta de Pedro, que fala que somos a geração eleita, sacerdócio real. Nós somos hoje por causa de Cristo, por causa do sangue. Todo decreto tem que ter sangue, o sangue já foi derramado, que é o sangue de Cristo. Todo decreto, toda aliança precisa de sangue, esse sangue já foi derramado. Deus fez aliança com o seu povo, lá em Êxodo 17, esse sangue hoje já foi derramado. Tudo isso hoje vigora. Na época de Esther, o rei Assuero, ou Xerxes, ele concedeu um decreto a Amã. E esse decreto, como está escrito no livro de Esther, esse decreto dos medos persas era um decreto irrevogável. Espiritualmente, ele ainda está vigorando. Por isso os amalequitas se levantam. Mas o mesmo rei fez um segundo decreto, que nós podíamos lutar e vencer. E esses decretos vigoram até hoje. O segundo decreto é maior do que o primeiro. Porque o segundo decreto, nós temos o decreto da parte de Deus, está em Êxodo. E esse decreto é superior a qualquer outro. Meus queridos, não tem causas impossíveis que Deus não se levante a nosso favor. Basta apenas que nós conheçamos e entremos nessa causa pelo caminho e da forma correta. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, dia de pelejas, dia de guerra, de oração, de jejum e de decretos. A sua guerra é decretar. Decrete contra o seu inimigo. Que Deus estará com você e em breve você verá a vitória do Senhor na sua vida ou na vida de quem você estiver pelejando. Deus abençoe. Deus seja com você. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.